Pronto, tá gravando já. Então, vamos iniciar mais uma live de equipe. Em nome do Pai, que me criou, Pai, do Filho e do Filho, que me Espírito resgatou, e do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na reina na minha minha vontade. Ó minha mãe, eu te Eu amo, te tu amo, me amas. amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma, e dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de equipe em que vamos meditar um trecho do Livro do Céu. Então, eu sou a Liz, prazer, e estou com a Keila. Oi. Bom dia a todos, né? Eu vou partilhar aqui a tela para a gente fazer a leitura do trecho de hoje, né? Então, hoje nós vamos meditar o volume 11 do Livro do Céu, capítulo 7, e o título é O Mendigo de Amor, a criatura é feita só de amor. Retornando, meu tudo e sempre amável Jesus me disse: Minha filha, eu sou amor, e fiz das criaturas todo amor. Os nervos, os ossos, as carnes são tecidos de amor, e depois de havê-las tecido de amor, fiz correr em todas as suas partículas, como as cobrindo com um vestido, o sangue, para dar-lhes vida de amor. Assim que a criatura não é outra coisa que um complexo de amor, e não se move por nenhuma outra coisa, senão só por amor. No máximo pode haver diversidade de amores, mas sempre por amor se move. Pode haver amor divino, amor de si mesma, amor de criaturas, amor perverso, mas sempre amor. Não pude fazer de outra maneira, porque sua vida é amor, criada pelo amor eterno, portanto, levada por uma força irresistível ao amor. Assim que a criatura, ainda no mal, no pecado, no fundo deve ter um amor que a empurra a fazer esse mal. Ah, minha filha, qual não será a minha dor ao ver nas criaturas a propriedade de meu amor que pus nelas, profanado, contaminado em outro uso. Eu, para guardar este amor saído de mim e dado às criaturas, estou em torno delas como um pobre mendigo. E conforme a criatura se move, palpita, respira, obra, fala, caminha, vou mendigando-lhe tudo, e lhe peço, suplico-lhe e rogo-lhe que me dê tudo a mim, dizendo: Filha, não te peço senão o que te dei. É para teu bem. Não me roubes o que é meu. O respiro é meu, respira só para mim. O batimento, o movimento é meu. Bate e move-te só por mim. E assim de todo o resto. Mas com grande dor sou obrigado a ver que o bater do coração toma um caminho, o respiro outro caminho, e eu, o pobre mendigo,
fico em jejum, enquanto o amor de si mesma, das criaturas, das mesmas paixões, ficam saciados. Pode haver injustiça maior que esta? Minha filha, quero desabafar contigo, meu amor e minha dor, pois só quem me ama pode compadecer-me. Então é um trecho curtinho, mas muito profundo, né? É forte demais, né? Porque ele está falando do que impulsiona a criatura a fazer as coisas, né? Do que a intenção por trás daquilo que a gente faz as coisas. Por que que a gente é movido, né? Em direção a amar a quem e ao que, né? Tudo menos Deus. É ele fala, é muito forte quando ele fala aqui, né? Não estou pedindo nada mais do que o que eu te dei, né? Sim. Porque ele está pedindo que os nossos atos sejam movidos em direção a ele, né? Mas as pessoas veem isso aqui e falam, mas então eu vou pensar em, vou rezar o dia inteiro, então vou dar tudo para Deus, é rezar o dia inteiro, as pessoas não entendem ainda, né? O que é os nossos atos, que a gente estava falando na live aquele dia, né? Os atos simples, o viver movido pela vontade de Deus, né? Os atos simples, é o que ele fala aqui, né? A respiração, o seu obrar, o seu palpitar, qual que é o motivo, né? Qual que é o motivo por qual você se move? É muito claro esse texto, né? Ele fala eu achei incrível assim, porque ele fala com todas as palavras, tudo, né? Tudo que a gente tenta em outros trechos captar a mensagem ali de fundo, né? Vamos dizer assim, ele fala com todas as palavras, né? Porque ele fala assim, ela se move, esse trecho que ele fala aqui, ó. Pode haver tudo menos amor divino. Amor a si mesmo, amor a criaturas, amor perverso. Então, a intenção do nosso ato, qualquer ato que a gente vai fazer, qualquer coisa que a gente vai se mover, ela pode ser em direção ao interesse errado, né? A agradar pessoas, né? E é o que ele fala nos trechos iniciais do livro do céu, né? Que a reta intenção é o que é importante, né? Sim. É o reto agir, ou seja, agir pensando em agradar primeiro a Deus, né? E é muito interessante esse trecho, né? Assim, porque ele fala que fica em guarda desse amor, né? Que ele fica ali pedindo os nossos atos, que é nada mais do que a gente reconheça, né? Que tudo veio dele, tudo que a gente tem vem dele, tudo que existe é dele, né? A gente está num mundo que foi criado por ele. Então é nada mais do que reconhecer a origem, a nossa origem, E tudo dar que o a gente tem, retorno, tudo né? que a gente é, né? É um sentimento de reconhecimento, eu acho, assim, interior, sabe? É uma consciência, né? Fazer os atos com a consciência, que é o que a gente está aprendendo, né? Sim. Ter a consciência através do conhecimento, que leva a gente a ter essa consciência de que ele é o criador de tudo, porque senão a gente é aquilo que a gente fala, né? Quem não está na verdade verdadeira, né? Porque hoje o mundo tem muitas verdades, né? Tá pregando aí muitas verdades, muita coisa que não é real. Então, quem não está na verdade, não vai entender, né? Porque vai achar que Deus está querendo a nossa vida assim, então eu vou viver infeliz. Não, pelo contrário, né? Quando a gente vive abdicado dessas outras coisas, entendendo, desapegando, na verdade, né? Não é um sacrifício. Quando a gente consegue enxergar e desapegar e direcionar o que ele fala que é a essência da gente é amor, né? Então, quando a gente consegue direcionar esse amor que ele nos deu, porque é aquilo que a Aline falou aquele dia,
a, nós não temos amor nosso para dar para ele, né? A gente toma dele. Sim, Então, o que ele está falando é que ele nos criou com todo amor, né? Nós fomos gerados porque o amor de Deus transbordou, né? Então, nós somos esse complexo de amor que ele fala, então fomos feitos por causa do amor dele ter transbordado, né? Então, quando a gente consegue direcionar esse amor de volta para ele, é o reconhecimento, né? Que é o que ele espera, por isso que ele fica mendigando, né? É muito sim. forte, né? Tipo, É, é é muito muito forte esse grande. trecho. É muito grande, É. assim. E é algo que o livro do céu traz, né? Essa, vamos dizer assim, essa novidade de que Deus já nos deu o que é necessário para a gente dar o retorno, né, para Ele. Uhum, Isso é muito impressionante também, né? Porque Jesus fala claramente, né? Que porque nós somos esse transbordar de amor, então tudo que nós fazemos já é um amor, já é um amor. Mas o que que acontece, né? É que a criatura ela desordena, né? Era para o amor ser em direção a Deus. Só que a uhum. criatura desordena o amor. E aí vai flechando em outras direções, vai direcionando esse amor para outras coisas. Então, eu acho isso muito, muito grande, né? Tipo assim, nós já temos essa capacidade de amar, né? Que grande, a gente só não direciona, né? Eu achei muito, É muito porque, assim, interessante. se a gente for analisar como as pessoas pensam Deus, como as pessoas entendem Deus, elas sempre se sentem incapazes de amar a Deus. E é claro Uhum, que, é como eu disse, a gente, por nós mesmos, não temos a capacidade de amar a Deus. Mas o que você está falando, que ele já nos deu essa capacidade, assim, esse amor já está dentro de nós, é só uma limpeza que a gente tem que fazer, né? Que é o que ele fala de se esvaziar. uhum, Então, esse desapego que vai acontecendo nesse processo que a gente está vivendo é libertador. Porque aí é como se você tirasse ali várias camadas de coisas desnecessárias e você descobre que tem um amor a Deus ali sim, que tava sufocado por causa de outras coisas é verdade. desnecessárias, entendeu? Tipo assim, Então, por exemplo, não, só um exemplo que eu vou te dar. Eu nasci numa família católica. Então, querendo ou não, o fato da gente estar envolvido nas questões religiosas ali, nos encontros, nas missas e tudo, e ser batizada, claro, né, te dá querendo ou não, eu vou colocar em palavras assim mais humanas, digamos assim, né? Você sabe que você conhece Deus, que você sabe que foi Deus que criou pelo conhecimento que você está ouvindo ali, né? Em volta daquilo. Mas da sua vida, ao longo da sua vida. E, e eu, por exemplo, sempre tive olhando para o céu, olhando para a natureza, olhando para a consciência de que foi Deus quem criou. Mas não tinha uma verdade ali, como que eu vou dizer? Não tinha uma clareza, uma consciência de quem é Deus, do que ele fez por mim, de, sabe? É, então, assim, claro que a gente tem o conhecimento que veio ali, a redenção e tudo, não é disso que eu tô falando de uma verdade no amor, entende? Assim, por de causa se da sentir consciência que eu amada, tenho hoje. de se sentir É, amada, né? De olhar e se sentir amada. isso, porque ele fala, né, tem esse trecho que é próximo do que a gente está meditando, o 8, ele fala disso, porque quando a gente vê o amor de Deus em direção a nós, porque é só o conhecimento que traz isso. Quando a gente Uhum, vê o amor de Deus por nós, a gente fala, meu Deus, espera aí, deixa eu parar a minha vida aqui, né, o que eu tô fazendo. Traz um impacto, né, uma consciência. E o livro do céu, traz um conhecimento grandioso demais, né, uma verdade muito grande, muito potente. Então direciona a gente, né, nesse dar de volta, né?
esse reconhecimento que ele está falando aqui, né? Que ele fala aqui, rogo-lhe que me dê tudo. Então ele está pedindo os nossos atos redirecionados a ele. E quando a gente se esvazia, fica tão leve. Fica leve porque não tem o peso das paixões, dos apegos e tudo mais. Então a gente olha para as outras pessoas e fala que loucura humana, né? Que a gente fala, que loucura humana, para onde essas pessoas estão indo. Mas eu estava lá há um tempo atrás, Uhum. buscando reconhecimento das pessoas, buscando um amor próprio ali que gera só atos ruins, né? Então não é por ele também só, né? Por nós, né? Porque ele nos ama e não quer nos ver assim, apegado a coisas baixas. Então esse trecho envolve tudo, assim, né? Esse, quando ele fala, vou mendigando tudo, os seus atos, né? São atos renovados, preenchidos ali com reconhecimento a ele, né? Sim. Com um agradecimento, assim, não é de palavras, mas é de uma consciência, né, mesmo. Então é incrível, né? Muito incrível. Que de fato a gente precisa reconhecer esse amor a Deus. A gente conseguir amar de volta, né? Por isso que fala na carta de São João, né? Que fala que Deus nos amou primeiro, porque a gente precisa ter essa consciência, né? De que Ele nos ama primeiro. Então, é esse amor de Deus que nos impulsiona a voltar à ordem, né? A ter esse reconhecimento de que Ele merece, de que é justo, de que é necessário, né? Que todos os atos retornem para Ele, né? De que nós vivamos só para Ele, porque nós fomos criados para Ele. Então é muito fútil, né? Muita inutilidade assim, o que hoje as pessoas estão buscando, né? Porque elas estão baseando a vida em coisas da terra que vão acabar, né? Então, o homem não tem mais essa noção de que ele é eterno, de que E eu até lembrei do que foi falado na live, né? A Aline, quando estava falando sobre Adão e Eva, e aí ela fala assim, tá, e aí se Deus pedir sua vida, você está trocando Deus por Eva, pelo amor uhum, dela. E se Deus te chama amanhã, ou leva a Eva, e aí? Né? acabou, Então, nem ele fala, é tão forte, é difícil das pessoas entenderem que até o apego às pessoas, é né? prejudicial, sim. Porque não é que você vai deixar de amar as pessoas, pelo contrário, Deus quer isso, que a gente cuide das pessoas, ame as pessoas que Deus nos deu, mas não antes dele, né? Uhum. Não acima dele, Interessante, né? Até ontem né? mesmo, no grupo de oração, a moça estava falando sobre isso, né? Que tipo assim, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós não podemos nos perturbar, né, diante de uma perda, né? Ficar Uhum. desesperado diante de uma perda. Então, se isso ainda incomoda o nosso coração, é sinal de que nós não estamos amando a Deus sobre todas as coisas, que nós ainda estamos nos prendendo, colocando nossa segurança, o nosso apoio nas pessoas, ou nas coisas humanas mesmo, né? Então, E é como se a gente não, eu estava refletindo isso agora, porque aí aqui na minha frente tem uma Bíblia, né? E eu falei assim, gente, se a gente não acreditar naquilo que Deus fala, então quer dizer que a gente não ama e não tem fé. Porque se existe a eternidade e se eu sei que se a pessoa, se Deus levou um parente meu, que seja meu marido, meu filho, é claro que vai doer naquele primeiro momento ali, vai ter uma dor, né? uhum, É natural. Mas tem pessoas que vivem esse luto o resto da vida, não seguem a vida, né? Não conseguem nem olhar para Deus novamente. se É desesperam nesse mesmo, sentido, né? Tem né? gente que entra em Entra em depressão. desespero mesmo. Então, ela não conseguiu colocar de novo a consciência ali de que tudo que Deus ensinou,
né? De que a vida não é aqui, que é na eternidade. A gente não foi feito para a Terra, é uma passagem, né? Claro que é dolorido, não estou aqui minimizando a dor das pessoas, né? Mas é o que você está falando, né? Uhum, É a consciência da própria doutrina, da própria palavra de Deus, né? sim. O que eu achava grandioso, Keila, era que ontem eu refletia, né? Que para nós que lemos o livro do céu, é muito mais do que ficar pensando nessa eternidade que irá acontecer, porque a gente já vive, né, agora essas Antecipadamente. coisas, Uhum. essas coisas eternas a gente já vive agora. Então, a gente, né, passa por esses momentos difíceis sabendo que tem um propósito em Deus, né, que Deus está operando ali. É muito incrível isso, é muito grande assim. Faz toda a diferença, né? Para a É, consciência. com Assim, certeza. parece que ele tira o véu, né, da gente, assim. A gente Uhum, não enxerga, é o que ele fala do olhar, o olhar divino é muito mais aguçado, né? Então ele uhum. proporciona a gente essa visão mais ampla e a gente passa a não ter mais a visão curta que todas as outras pessoas têm, né? Sim, sim, é isso que é incrível, né? Porque a gente não fica só Uhum. assim, ai, no céu eu vou ter uma recompensa, né? É como se de fato a Sim, gente já vivesse um pouco dessa plenitude aqui e agora, né? Porque nós sabemos, nós temos esse conhecimento, nós temos essa consciência de que Deus nos dá tudo o que é necessário e tudo o que estamos vivendo é necessário, né? tem o trecho anterior, é porque eu não consigo não ler os trechos anterior e o que vem, porque tem tudo a ver, né? Uhum, Aí eu estava lendo aqui, aproveitei que eu estava com o livrinho, e ele fala assim, no trecho anterior, ele fala sobre o temperamento da pessoa, que a pessoa na vontade divina adquire o temperamento de Jesus. É muito sim. interessante, porque ela desapega tanto, ela se esvazia, na verdade, né? Se esvazia tanto que ela se assemelha a Jesus, né, em tudo, mas não por um mérito ali, por um esforço, né, dela. E aí ele vai falar assim, ó, quer ver? Que é isso que você está falando aqui, ó. Ah, quer ver? Vou achar aqui, ó. Que a gente toma aqui, ó. Na verdade, é mais que isso. Ela tem em seu poder o temperamento como deseja, conforme necessário. E aí mais para frente ele fala, ó, então dependendo da circunstância e das pessoas com as quais interage, ela toma a mim o temperamento e se aplica. Então, tipo assim, o que ele está dizendo? Que nele a gente tem tudo. Uhum. Toma da divina vontade aquilo, mas às vezes sem perceber, né? Não é, muitas vezes é consciente, mas em muitos atos, como a Aline falou, a gente já está tão unido a ele pela Unido, né? vontade, que a gente faz o ato, a gente tem consciência, como ela falou, e tem que tomar essa consciência, essa posse de que é ele, né? De que Sim. não somos nós mais, acreditar, né? Ter confiança de que é, e que então vem tudo dele. E aí ele até fala aqui no finalzinho desse trecho 6, que é o anterior que a gente está lendo, que ele não entende como. Olha aqui, o tanto que é forte o que ele fala, ó. Todos vêm a mim e desejam alguma coisa, mas não tudo, que sou eu mesmo. Nossa. E aí ele fala aqui, ó, mas tu, ele falando para Luiz, né? Ao contrário, não desejas nada, mas desejas o todo, que sou eu. Então a Luísa, ela só queria Jesus. A gente percebe isso, né? Uhum. Ela, muitas vezes, ela vê o nada que ela é e ela reza e faz as súplicas dela, mas o profundo mesmo do desejo dela é Jesus. Ela não quer mais nada, ela não fica pedindo coisas. É Então verdade. é isso que ele está alimentando, né? Que as pessoas muitas vezes chegam, até acreditam nele, tudo, seguem, mas só Mas para querem pedir outras coisas. coisas.
não quer só Jesus, querem outras coisas também. E aí é o que você está falando de ter, dele já nos dar isso, mas é nele, é através Isso. dele, é ele em nós. Então, quando a gente quer só Jesus, então você não precisa de mais nada. Uhum. Mas é difícil, quando a pessoa não vive isso, é difícil delas entenderem, porque há ali dentro do coração delas apego a muitas coisas, e eu falo porque, olhando para trás, a gente sabe que a gente era assim, Sim, com né? certeza. Há pouquíssimo tempo a gente também estava atrás de coisas e de pessoas e buscando sonhos, e que era isso, que é aquilo, e pedindo Deus para ajudar, Uhum. né? E forçando ele ali através de orações incessantes, querendo que ele ajude projetos que talvez não, ele não queria pra gente. Verdade. Então, é uma loucura humana mesmo. Quando a gente olha para trás e fala, meu Deus, é muita loucura. É, a vontade humana, ela é inquieta. Ela fica Porque sempre. disfarça, né, de pedidos bons, às vezes coisas santas, É, né? sim. Mas é interessante, porque enquanto a gente tá querendo outras coisas, a gente não tem paz. Não. Pode ser o que for, assim, coisa boa, coisa santa. Enquanto a gente não tá fixo ali em só querer Jesus, a gente não tem paz. A vontade humana não deixa a gente ficar em paz. Mas sabe por quê, Liz? Porque o que que ele fala nesse trecho que a gente está lendo? O 7, né? Porque eu misturei tudo aqui, senão o pessoal não vai saber. Hum, A gente foi feito de um. Ele fala que a gente somos um complexo de amor. Então, a vida que corre, que ele fala, o sangue que ele nos deu a vida, é o amor a ele. Então, por que que a gente não tem paz? Porque no fundo a nossa alma anseia Deus. Só que a gente fica colocando outras coisas no lugar, sim. né? Então, não vai ter paz, não vai ter sossego. Por isso que as pessoas vivem, às vezes, infelizes e se desapegar de tudo isso é libertador. Nossa, demais, demais. Porque Luísa fala uma coisa assim, nesse trecho que é o anterior, né? Ela até fala que ela não quer nada, que ela só quer Jesus. Então ela fala aqui, quer ver? Ó? É muito interessante o que ela fala. Eu quero apenas a ti. E quando o Senhor vê que eu tenho necessidade de alguma coisa, o Senhor mesmo me dá. Então olha que abandono, né? Uhum, E grande ela não está demais. falando aqui de bens espirituais, eu acho que ela está falando de tudo. Uhum, de tudo. Então é um abandono muito grande que a gente vai tendo essa consciência, né? Sim, e é muito importante o conhecimento do livro do céu, né? Nesse contexto de desprender de todas as coisas, né? Porque eu vejo, por exemplo, na igreja, né? Às vezes o pessoal fica nesse anseio, né? Nessa preocupação, por razões boas mesmo, né? Às vezes fica preocupado em salvar um parente, né? Fica se perturbando com isso. Eu conheço Ele uma. fala no livro do céu só te cortando, né? Porque para as pessoas não ficarem pensando mal da gente, né? Uhum, São intenções boas, são intenções santas, né? sim, com certeza. São coisas, mas assim, é preciso ter uma consciência ali, né? Um discernimento. Pode continuar, só mesmo para falar isso. Exato, né? São coisas boas. É bom, né? Não é um pecado, não é uma coisa ruim. É, Entretanto, ainda assim é um apego, né? E é isso, exatamente isso, porque quando a gente toma consciência de que nós só precisamos de Jesus, Jesus é que vai salvar, né, os nossos parentes, Jesus é que vai cuidar das pessoas, né? Nós precisamos nos fixarmos em Jesus, a gente se liberta, né? A gente, tipo assim, o nosso coração, ele fica leve, né? A gente sente essa leveza, né? Então, antes que a gente tinha essas preocupações, né? Eu mesma tinha essas preocupações, né? De, como é que o meu parente vai se salvar?
o que é que eu tenho que fazer, não sei o quê. E aí a gente toma consciência do livro do céu, né? De que Deus é que vai fazer todas as coisas e a nossa vida precisa estar voltada para Ele. É isso que a gente precisa Sim, se preocupar, né? Então, a gente vive já com o coração em paz, né? Por causa disso. sim. Liz, sabe o que que eu acho incrível? É o quanto a nossa percepção do sofrimento das pessoas muda. Porque a gente vê um amor de Deus tão grande através de uma doença, por exemplo, Sim. que as pessoas não entendem, a gente fica como insensível, né? Uhum. Diante do sofrimento das pessoas. É. Tipo assim, para as outras pessoas, se a gente for falar o que a gente pensa, com toda a o que a gente aprendeu, porque assim, a gente tem que deixar elas vão passar por esse processo também, né? Se Deus quiser, todo mundo vai ler o livro do céu um dia. Então, nós passamos por um processo que não foi de uma vez, não foi um download, né? A Não. gente foi aos poucos tomando essa consciência através do conhecimento. Então a gente não pode chegar para a pessoa ali e despejar uma verdade toda de uma vez, se ela vai assustar. Mas o que a gente vê através do sofrimento do outro é uma grandeza de um amor tão grande de Deus assim. E se eu for falar isso, por exemplo, dependendo da pessoa, ela vai falar: Nossa, mas você não tem dó, você não tem piedade da pessoa, ela está sofrendo. Gente, só Deus sabe o bem que está sendo Uhum. derramado, que vai ser derramado através daquela É doença verdade. ali, que tem um valor incrível, né? Então Uhum. a gente muda muito, né? A consciência da gente é o que você falou, né? Viver um conhecimento de Deus na terra não tem preço. Não Nossa, tem preço. muda demais, né? Ontem mesmo, o pessoal tava sentindo pena, sentindo dó, porque uma jovem aqui da cidade, ela faleceu com 16 anos. Mas ela faleceu de causa natural, né? Foi uma doença que acometeu o cérebro dela, ela morreu. Mas eu ficava pensando, meu Deus, eu acho trágico a morte de uma pessoa que morre assim, de forma violenta, né? Tipo assim, fruto totalmente da desordem humana, né? Eu fico com dó dessas pessoas, mas foi Deus que veio, né? E chamou a moça. Chegou a Mas hora até dela, nas não sei. mortes trágicas, né? Deus fala que tira um bem, né? Jesus fala Sim, que tira um bem de uma morte trágica, uma pessoa que foi assassinada, uma pessoa que sofreu um acidente. Tudo foi, querendo ou não, permitido, né? Pela vontade de Deus. sim, foi. E tudo tem um bem que é tirado dali. Então, nem essas, né? Só que é a visão humana que é baixa, né? Porque pensa assim, ah, morreu tão jovem, no caso dessa moça. Morreu tão jovem, tinha uma vida toda pela frente, mas Deus é quem chamou ela. Sim, Ele fala que leva a pessoa quando ela está pronta. Talvez porque são vários motivos, a gente não vai conseguir saber tudo ali direitinho, né? Exatamente ali o que uhum, Deus queria, né? Mas pensa, talvez para poupar ela de algo, por ser uma pessoa que fosse sim, agradável a ele, né? aham, Então, assim, a visão baixa da Terra coloca uma nuvem que ele fala, né, na nossa vista. E a E gente não é, consegue enxergar e ele, é né, por até, trás de todas as situações. é até interessante que tem uma frase até de uma santa, a mãe da Santa Teresinha, né? Que ela diz que Jesus, tipo assim, que é uma bondade de Deus mesmo, né? Ele levar essas almas ainda quando estão na pureza, ela diz, né? Uhum. Quando ainda não se contaminaram com os pecados do mundo, né? Então ainda estão numa pureza. Aí ela fala disso, né? Que é uma bondade de Deus e tudo mais, né? É, Como você falou, né? Assim, até nessas mortes trágicas, nessas mortes violentas, ainda assim a gente vê pela ótica de Deus, né? Aí teve outra moça que faleceu, que aí sim foi uma morte trágica, uma morte violenta, né? Que mataram ela e jogaram um cadáver, sei lá. E aí
Eu era também nova ela, né? Tipo, tinha uns 20 anos. Uhum. E eu ficava pensando, né, com Jesus. E, não sei por quê, mas assim, eu fiquei com uma fé de que essa moça foi salva. Eu fiquei com essa fé, assim, de que ela tinha sido salva, Uhum. essa moça, né? E eu Ele fala, fiquei, né, que a morte trágica pode ser trazer ali tipo, um uma purgatório pra perseguição pessoa, né? tão grande, né? É, sim. É, foi isso que me veio à mente também, né? Que era tipo um purgatório para Sim. ela, não sei, às vezes alguém rezava por ela para ela se salvar, né? E Deus usou Uhum. daquela tragédia ali para poder salvar ela, né? Então Deus extrai um bem da situação, isso que é impressionante, né? Sim. Tudo E Deus a gente aproveita. tem a consciência, assim, de que é tudo dele. Todos nós somos dele e tudo que foi criado é dele. Ele está no comando de tudo. Não é Uhum, o inimigo. O inimigo é subjugado a ele, só faz sim, aquilo que ele é. Então, as pessoas entenderem o inimigo como um carrasco de Deus ali, tudo muda, porque aí as pessoas costumam colocar ele como o governador do mundo, né? é, É claro que o mundo jaz no maligno por causa da maldade, é isso que fala, né? Por causa da maldade, como você falou, né? Às vezes ali acontecem coisas por causa da maldade do homem. Um assassinato, uma tragédia, coisas horríveis que a gente está vendo agora, né? Só que é permissão, né? É permissão de Deus. uhum. É, e quando a gente tem essa ótica, né, que Deus tá salvando, Deus tá cuidando das pessoas, nossa, assim, a gente consegue descansar em Deus mesmo. Consegue descansar o nosso coração, porque imagina assim, como era difícil, né, a gente viver, né, Keila, pensando assim que tinha demônio para tudo quanto era lado, né, que já parecia que a gente tava no Não, inferno, não né? tem paz, não. Não tem, a gente tem medo até de pisar fora, né, da calçada da nossa casa. Sim. E hoje a gente fica tranquilo, assim, a gente tem consciência de que tudo está no comando divino, né? Todas as Uhum. coisas passam pela vontade divina. Então, é muito misterioso, assim, pensar que tudo coopera para a glória de Deus, né? Que no final tudo vai redundar na glória de Deus, né? Que é isso que ele fala. É, eu acho interessante nos primeiros volumes, quando ele vai ensinar para a Luísa, e ele fala assim: tudo que te vier, que acontecer, que as pessoas te fizerem, pense que sou eu. Tudo Uhum, sou eu. Tudo vem de mim. Então, isso faz toda a diferença no na nossa compreensão. Os primeiros volumes, é claro que a gente tem que ter um discernimento ali de uma santidade ainda de virtudes, né? Tem que ter para ler o livro do céu, assim, tem que ter essa consciência. E que é um processo, que a Luísa passou por um processo, e um processo longo, né? sim. Processo muito longo. Então, assim, e a gente está tendo, eu acho isso incrível, porque a gente está tendo a oportunidade de um intensivão, né? Porque a forma como a gente estuda, de estudar os volumes misturados, vamos dizer assim, trouxe ali conhecimentos que estão nos volumes finais, que fazem toda a diferença para a gente entender os primeiros, né? E Uhum. os primeiros auxiliam os últimos, porque é a base. Então, aí a gente conseguiu ter uma visão como se fosse uma visão geral, né, da divina vontade, assim. E fez a gente ter um aceleramento na compreensão, né? Eu entendo assim. A Luísa não, a Luísa foi gole a gole ali, e então os primeiros volumes ela ficava muito confusa, né? Uhum. E, e as pessoas que estão nos ouvindo, assim, que vão ver, tem que ter esse amor por entender, né, a base ali, igual eu estava falando. Mas ele fala isso, né? Ele ensina muito assim, bonitinho para Luísa, né? E ele fala isso com ela, ó, tudo vem de mim. Ela ali escutando como uma criança, né? Então ele falou para ela, se alguém vier e te fala alguma coisa que você não gostou e que talvez seja até injusta, foi eu que permiti.
Então, eu estou moldando sua alma, eu sei o que eu estou fazendo. É meio que ele está dizendo assim, eu sei o que você precisa, então deixa eu fazer. Então, a gente tem que ter esse abandono, né? De saber que tudo que a gente vai passar, passou pela mente de Deus ali, ele sabe, né, o que a gente precisa passar. É verdade. Então, Jesus vai ensinando, né, assim, pacientemente a Luísa, para ela ir entendendo, Sim, né, cada vez mais. Porque não é fácil para a mente humana compreender, conceber isso, né, de que sim, foi o que eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, nossa, é um processo. é um processo, né? Não é fácil para a mente humana entender, conceber isso, que a divina vontade está em tudo, né? De que a gente olha e vê Deus em tudo, de que a gente consegue compreender que a vontade de Deus está ali, está naquela situação, está naquela pessoa que fez aquilo, que Deus está tendo um propósito maior no que está acontecendo, né? É muito difícil aí por causa dessa neblina, dessa nebulosidade que fica na mente humana, né? Que as pessoas não enxergam Deus. E aí que elas ficam vendo só a maldade, só o demônio, só as trevas, né? Por isso que diz, né, que a gente vive na luz, né? O filho da divina vontade, ele vive na luz. É porque ele consegue ver Deus nas situações e os outros não conseguem ver. Então é como se estivesse realmente vivendo o inferno, porque você só vê trevas, não, Não consegue enxergar o propósito, né? não consegue chegar a isso, num propósito, não vê um porquê, um paraquê daquilo que está acontecendo, né? Então É. é bem complicado, assim, porque de fato é como se tivesse uma inconformidade, né? Uma certa tristeza, falta E mesmo. aí, assim, vem disso que ele está falando aqui no trecho, né? Porque ele fala que o humano quer saciar todas as suas paixões e apegos, né? Ou seja, o amor que ele fala que move a gente vai em direção a essas coisas. Só que quando alguma coisa sai errada, você não entende, você não se conforma. Uhum, Tem um sentimento muito forte ali, né? Que é o que ele fala que tudo é amor, é na gente. Então a gente se move. Talvez uma pessoa, por exemplo, eu lembro de um exemplo que a Aline deu muito tempo atrás, de uma mulher, de uma mãe, tudo o que ela fazia era em direção ao filho. Tudo para agradar o filho, ou era uma filha, não lembro. Eu sei que ela se movia, tudo o que ela fazia, ela reorganizou a vida dela toda em função daquela criança. Um dia a criança morreu, a vida dela perdeu todo sentido. Todo o sentido. pois é. Então, assim, não é que Deus proíbe a gente de amar os nossos filhos. Não é isso, as pessoas às vezes não entendem, né? Uhum, Mas não pode ser o motivo da vida da pessoa, não. né? Porque aí, quando algo sai de errado, sai fora do trilho, daquilo que você planejou, porque nós não estamos no controle da nossa vida, é isso que as pessoas não entendem. Uhum, Então, por isso que ele está falando aqui, né? Que ele fica em jejum de amor, porque o que move as pessoas não é para ele, não é em direção a ele. Então, se a gente coloca Deus no centro e em primeiro lugar, primeiro eu vou agradar a ele. Como que eu vou agradar a ele? Não, por exemplo, não colocando meu filho acima de tudo que existe no planeta Terra. Um amor em desordem, né? sim. Então, a desordem que acontece até em direção a tudo, né? Em direção a tudo, a qualquer apego em desordem, né? Não é que a gente vai viver, deixar de viver as coisas que a gente vive. Pelo contrário, a gente vive também, né? O amor à família, tudo, mas com uma ordem ali, né? Com um equilíbrio, né? Uhum. De sentimento. E E aí, por isso acima, que ele fica em jejum de amor, porque o amor está em direção a várias outras coisas e menos a ele. e acima de tudo,
a gente ama ao próximo, a gente ama o que fazemos, né, por amor à vontade de Deus, que nos colocou naquele posto para amar aquelas pessoas, para amar aquelas situações, aquelas coisas, né? Então, é por ele, o motivo é ele, a razão É, é ele. Por isso que a gente nunca perde, né, essa direção na vida, porque o motivo é sempre ele, né? uhum. Mudam-se os objetos, mas o motivo é sempre o mesmo. É o que ele fala da reta intenção, né? De amar, fazer as coisas, e tanto em direção às pessoas, por amor a ele. Então, tudo vai estar numa ordem divina. É, Tudo vai exato. encontrar uma ordem. Então, o meu ato de ir trabalhar, eu vou me comportar ali na vontade de Deus, e não na minha. Porque talvez a minha vontade, por mais que seja, às vezes, com uma intenção boa, não é aquilo que agrada a Deus. Isso. É totalmente diferente, né? Quando você é pela vontade de Deus e não pela minha vontade, não pelos meus planos, porque Uhum, na maioria das vezes os nossos planos estão indo no sentido muito contrário, né? sim. Então muda tudo, muda tudo. Por isso que ele fala que aqui, né? Ele fala que ele não está pedindo aquilo que ele está pedindo só aquilo que ele nos deu, que é a vida, né? Então quando a gente vive na ordem, a gente está reconhecendo que ele nos fez, que ele é nosso, é, nós somos filhos, né, dele, e não só meras criaturas, né? Uhum. E ele é a nossa razão de ser de fato, né? Então, nossa, é muito grande isso, né? Deus é a nossa razão de ser, a nossa razão de estar. Então, a razão, o motivo pelo qual eu me levanto todos os dias. Ser Ele. Eu só sei quem eu sou por causa dele, por causa do que ele quer, do propósito dele. Então, por isso que diz que a gente deixa de existir, né? Que a gente deixa de existir, porque a gente não tem mais aquela visão que tínhamos antes sobre a nossa vida, né? De que nossa vida precisa ter o sucesso, de que a nossa vida precisa ter ideais humanos. A gente não tem mais nada disso. A gente só vive mesmo por causa dele. A gente só vive, só acorda mesmo, né? Todos os dias para poder cumprir aquilo que ele quer que nós E faz toda a diferença, por exemplo, você que tem seus serviços, seus trabalhos na igreja, por exemplo. Aí, vamos imaginar que você é uma pessoa que é apegada a esse seu servir a Deus na igreja. Um apego ali imenso. Mas você não vê esse apego, você vê como o amor a Deus. Mas no fundo é um apego, porque eu estou dando um exemplo, né? Uma situação hipotética. E aí Deus vai e fecha essa porta, né? Acontece algo e na visão dele, ele te quer em outro lugar, não ali. Só que aí a pessoa que está nesse apego não vai entender. não. Ele ficar extremamente chateado, triste, depressivo, não, é o inimigo, é o inimigo. Ele não quer, ele quer, e a pessoa fica lutando para estar no lugar onde Deus não quer. Não porque, olha, você vê, é tão complicado, né? Sim, Porque demais. é a igreja, como assim Deus não me quer ali? Não, não é que ele não te quer servindo a ele quer, talvez, que você se dedique mais ao livro do céu e esteja ali mais, é, divulgando mais. É um exemplo, né? Então, as pessoas às vezes deixam de chamar, deixam de colocar. Então, não por escolha sua, mas dele, né? Uhum. Ver ali de fora, né? E aí, se isso acontece e a pessoa tá com apego, ele fala, né? Até coisas santas. Até a coisa As santa. coisas.
E aí a gente precisa ter um discernimento, né? Daquilo que é a vontade de Deus. Ele abre e fecha as portas. Não somos nós que temos o controle disso, Sim. Nossa né? Senhora até fala, né, sobre isso também, acho que nos 31 dias que ela diz que a gente deve desprender até das coisas santas. Ela fala claramente isso, Uhum. né? E é muito sério, porque até os meios de chegar a Deus, a gente tem que desprender, porque não é Deus. E ainda não é Deus, né? Então, sei lá, tipo, o grupo, né, que participo, a comunidade que eu participo, eu não posso ter apego, né, à comunidade. Eu tenho que ter Não. esse desprendimento, assim, né? Então, é isso que é estar fixo sempre na vontade de Deus, né? Não importa o que eu esteja fazendo, onde eu esteja, mas importa a vontade de Deus, né? Que seja aquilo que Deus quer, né? Então, se em determinado momento Deus coloca uma situação na minha vida que eu não posso mais ir para a comunidade que eu faço parte, é a vontade dele que está colocando aquela circunstância na minha vida, aquele impedimento. Então, eu preciso Uhum. amar. Eu vou continuar servindo a ele apesar de, né? Eu não Sim, posso bloquear, eu não vou mais servir a Deus porque eu tô agora em casa, sei lá, vamos supor, cuidando dos meus filhos, então eu não tô mais servindo a Deus. Isso não existe, né? Eu sim, até já ouvi a pessoas Aline até falando, fala né? disso, né? Ela fala, a nossa vida de dona de casa e de mãe eu esqueci a palavra que ela fala, mas é um posto, né? Onde Deus nos colocou. Então a gente tem que ter consciência de que todos os nossos atos ali de mãe, de esposa, são atos divinizados, né? Foram divinizados. São atos que Sim, eu posso ofertar ali e vai ter o mesmo valor, né? O aham. mesmo valor de Deus. Como se eu tivesse E ali na equipe litúrgica, ou então não só sirvo a Deus na igreja. não. E a vontade de Deus acontecendo, né? É a missão para a qual Deus está me chamando, né? Nesse exemplo aí que eu tô dando. Então, eu já vi até pessoas na comunidade falando, tipo assim, Uhum. ah, se eu me casasse, eu ia querer continuar servindo, né, na comunidade de forma prática. Tipo assim, como se aqueles que são casados não servissem, né, lá no apostolado que eles têm em casa, Entendi. né? Tem. Então é um serviço a Deus, né? Quem disse que não é? É a vontade de Deus se realizando. Então, é isso assim que é viver Sim, na vontade de Deus. é porque assim, as pessoas não entendem, às vezes, né? Muita gente está começando a entender isso, essa questão do servir a Deus no seu lar e tudo, mas, tipo assim, foi Deus que deu os meus filhos. Então, para que ele me deu? É uma missão também, né? E o Isso. padre está falando disso esses dias, né? O sacramento do casamento. Então, uma, uma vocação. É uma vocação. Uhum, O padre aqui estava falando sobre isso na novena aqui do padroeiro. O quanto foi importante as pessoas ouvirem isso, porque elas acham que missão é só o padre ali, as pessoas que estão servindo, eles são agradáveis a Deus. Eu não faço nada. Eu só rezo meu texto aqui, mas e os atos que você fez em direção àqueles que Deus te deu? Que é aquilo que a Aline estava falando sobre a gente amar, né? A vida que uhum. Deus nos deu e as pessoas que estão. Então, também são atos na vontade divina. Sim. Porque senão Deus tinha feito a gente, não tinha permitido, né, essa questão do casamento, de ter filho, não, vai ser ele faria só um grupo ali de pessoas que ficariam adorando ele o dia inteiro. Uhum. Não é isso, E né? aí é que tá, porque é um apego da vontade humana de querer coisas espirituais glamurosas, que aos olhos, né, aos meus olhos é mais bonito, é mais glamuroso, né, eu estar ali servindo, dedicada à comunidade, né? Sendo que a gente olha a vida da Nossa Senhora, por exemplo, meu Deus do céu, né? Olha como ela era apagada,
Você vê Uhum. que ela quase não aparecia no Evangelho. Sim, as Muito pessoas raro. querem ser vistas, né, Liz? É. Então, É como se, é, é como se Deus não fosse ver aquilo que elas fazem escondidas, né? Entre aspas. Tipo assim, Deus, será? Ele só vai me ver se eu estiver na igreja. Ele é. só vai me ver se eu estiver em adoração em algum outro lugar. Ué, mas ele tá vendo a gente Só aqui, cuidando vale do o ato que eu filho. faço lá quando eu estou servindo num retiro. Sim, mas na verdade é assim, as pessoas estão me vendo. É Aham. porque, E eu querendo ou estou não, te vendo tem um também, né, Keila? interesse. Querendo ou não, é o que ele fala. Querendo ou não, tem um interesse de si mesmo ali, um amor a si mesmo, né? É. Um interesse próprio. Então é isso, assim, porque muitas vezes esse amor a Deus, ele vai misturado com um amor ainda humano, um amor que é direcionado a si, que é direcionado aos outros. Não tá um amor Uhum. purificado. Então a pessoa não quer só Jesus. No fundo, ela não quer só Jesus. É, Então é isso que acontece, né? Até tipo assim no trabalho, né? Então, eu tenho que estar focada 100% em agradar a Deus. Eu não posso querer agradar os meus patrões, sei lá, né? Claro que faz parte eu seguir a ordem que eles me dão, tipo assim, se eles me dão uma regra para cumprir, uma uhum. ordem, os horários que eu tenho que cumprir essas coisas. Mas eu não posso estar voltada para querer, tipo assim, como é que se diz? Uma estima deles, né? Isso. Uma estima, eu não posso estar voltada a isso. Então eu fico ali focada em fazer tudo para que Deus possa ser glorificado, né? Porque Porque senão se a você vai gente. estar querendo agradar a ele e isso vai desandar em coisas até erradas, né? Por exemplo, você vai querer, eu tenho que ser a funcionária que ele mais estima, eu tenho que ser né, a melhor no que eu faço. E aí, às vezes, isso faz a gente cometer coisas, fazer coisas para agradar a pessoa, mas que não é vontade de Deus, né? É, é aí que tá, né? Então, É, demora um pouco até nesse processo, né, Keila, para a gente ir entendendo isso, assim, que o nosso amor a Deus é muito assim. Ai, meu Deus do céu. Sei lá, contaminado, né? por isso que ele fala que a gente tem que tomar dele, né, o amor, porque nós não temos. É. Nós, por nós mesmos, sozinhos, não temos essa capacidade. Por isso que a gente tem que tomar dele, né? Olhar para ele, ver o que ele fez em direção a nós, né? Aham, sim. E viver às custas da santidade de Jesus, né? É. É É o que ele falou para a interessante. Luísa, tomar dele aquilo que a gente tem que fazer, né? Deixar ele fazer em nós, né? É, exatamente. É muito, muito incrível, porque quando a gente vive realmente o que ensina o livro do céu, então a gente vê Jesus atuando dentro e fora de nós, a gente vê Deus dentro e fora de nós. Aí a gente entende realmente, né, a obra da santificação, porque é Deus agindo dentro de nós. Tipo assim, Uhum. estamos já circundados assim pela criação, né? E a gente olha e diz: Nossa Senhor, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E a gente glorifica ao Senhor, né? E dá graças ao Senhor, porque tudo é muito lindo, tudo é muito belo, tudo é bom. A gente reconhece isso, né? Como é bom. Ou nos sacramentos, a gente reconhece assim como Deus é generoso com a gente, né? De nos dar esses sinais visíveis da presença dele no meio de nós. Que grandioso que é a Eucaristia, a gente fica, né, assim, admirado. E aí a gente começa a encontrar esse mesmo Deus dentro de nós. A Uhum. bondade dele, a generosidade, o amor dele se manifestando dentro de nós, em direção aos outros, né, em direção àquilo que está ao nosso redor. Isso é incrível demais.
É, Porque a gente verdade. passa a reconhecer que não sou eu que estou produzindo esse bem, é Deus que está. Não, muitas vezes a gente percebe assim, fala, nossa, se fosse eu, e não ia ser assim. É verdade. A gente tem a Muitas plena vezes, né? consciência, né? Muitas vezes ele deixa a gente ver, né? Aham. Uma calma ali que não é nossa, um, uma palavra que você fala, nossa, mas de onde saiu isso? É, é verdade. Então é muito grande, né? A gente vive as custas da santidade de Jesus. Aí ontem eu estava escutando a história de uma santa que eu perguntava assim, ô Jesus, por que que o Senhor exigia tanto dessa santa, né? Que Jesus ficava pedindo para ela se mortificar. E ela sofria demais, assim, mortificada, usava, sei lá, um silício na cabeça. E ela sentia dor de cabeça natural. E Jesus ficava insistindo, assim, para ela se mortificar. Quando ela tomava uma folguinha, Jesus ia lá, falava para ela que ele não tinha descanso e ela continuava sofrendo, sofrendo. Uhum, E eu dizia, Jesus, por que o senhor fazia isso, né? Porque ele falava com ela, com essa santa, né? Aí Jesus falou assim, porque ela não estava às custas da santidade dele, né? Então, aí ele tinha que tem ser uma ela parte mesmo. Tem uma parte que ele até diz, né, que era para ela continuar fazendo isso, porque ela salvava as almas do purgatório, né? Ela tirava as almas do purgatório e tal. É porque na santidade humana tem essa realidade da vítima, né? Uhum. Do oferecimento do sacrifício ali, de fato, né? Aí eu entendi, eu disse, nossa, então a gente vive às custas da santidade de Jesus, né? Por isso que os nossos atos, eles já têm um valor eterno, né? Uhum, Porque já são os atos de Jesus aí, muito grande isso, né? Porque não são os é, nossos atos com os nossos méritos, né? Tipo assim, é tudo os atos de Jesus, os méritos de Jesus. Então, por mais que seja algo pequeno que a gente faça, um respirar, né? Como diz a Luísa, um piscar de cílios, mas, meu Deus do céu, como é grande isso, né? A vida divina dentro de nós, a vontade divina dentro de nós, né? Então, a gente passa a viver, de fato, na ordem, né? Que Deus nos criou para isso, para viver nessa ordem. E a ordem é muito simples, né? Como a Aline falou no estudo do livro do céu, né? Qual a santidade do cachorro? A santidade do cachorro é ele comer, é ele comer carne. é, Então, a, a nossa santidade é a gente viver a nossa vida, né? Conforme Deus quis que vivêssemos. Então, também a gente bom, comer, a gente dormir, a alguém gente. acordou aqui. Oi! Falar aí com a Alice. A gente realizar as coisas que temos que realizar de forma simples, né? Deus já está aí, já está nessas coisas. Aí eu fui entendendo isso, né? Achei interessante também. Então, Jesus é esse mendigo, né? Achei interessante essa parte do trecho que ele fica mendigando o amor. Esse amor que a criatura vai voltando para as paixões, para as pessoas, para ela mesma, ele fica mendigando esse amor, esperando que alguém volte o amor para ele. Pronto, então vamos finalizar. Vamos que ficou complicado aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradecemos, Senhor, por este momento, por esta live. Queremos te dar toda a honra e glória, Senhor, que tudo de fato sirva para que venha a se expandir o reino da tua divina vontade sobre a terra. Toda honra e glória para ti, Senhor,
em nome de todos e por todas as criaturas. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Keila. Tenha um dia abençoado. Obrigada, viu, Liz? Bom dia para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau.